Voltamos então com o segundo bloco do Diversidades de hoje, quando temos em pauta o Junho Violeta, que é o mês de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. Por isso eu achei bem interessante o tema, né, dessa campanha desse ano. A liberdade não tem prazo de validade, né? Quer dizer que os nossos velhinhos podem ficar idosos, mas sempre temos que respeitar, né, a liberdade deles, né? Vocês têm alguma coisa a colocar sobre isso? A probabilidade de vida hoje ela está maior, né? Hoje a gente vê, que nem assim, ó, a gente tem os bailes, né? Vou dar um exemplo bem simples. Tu enxerga lá 92 anos, 94 anos, que é a nossa realidade, né? E eles estão felizes. E aí tu começa a pensar, será que essa cultura vai continuar igual? Será que essa probabilidade de vida vai ser igual, né? Então, realmente, a gente, perante a administração, trabalho, a gente tem que pensar como é que nós vamos trabalhar quem está vindo para ter essa longevidade, né? Porque isso envolve tudo cultura, isso vem de casa, isso é alimentação, isso é a qualidade de vida, isso é o trabalho, isso é tudo. É um conjunto de coisas, né? E é a administração em casa, é a administração dos filhos. Como é que vai ser? Se os meus pais envelhecerem, como é que vai ser a minha administração? Como é que nós vamos cuidar? Né? Então, eu acho que é um pouquinho de tudo isso. Gurias, nós falávamos dos tipos de violência, né? E eu queria que vocês assim, dissessem agora, falassem um pouquinho dessa questão. Quais os sinais que o idoso dá que ele está sofrendo violência? É um sinal, talvez, que quem está aí naquele contexto familiar, talvez não perceba, mas o filho que está fora, que vem só de vez em quando, ou que vem uma vez por mês, ou então o vizinho que vai visitar, ou um amigo, que sinais que ele pode detectar no idoso que mostre que ele está sofrendo um determinado tipo de violência? Eu sempre digo assim, várias formas de violência, né? A primeira, assim, para se perceber é o isolamento. No momento, assim, que ele recebe um familiar, né? Conversa pouco, não vai visitar, né? Eles percebem assim, mas eu vim aqui antes, assim, ele falava da sua vida, falava das suas atividades, hoje não fala mais, né? Ele começa a se fechar, porque normalmente ele não vai falar, ele não vai dizer eu sofro uma violência, né? Até porque ele tem a questão emocional, porque sempre é a pessoa mais próxima que ele faz a violência, e ele não quer ferir. Então, assim, se hoje eu chegar e pedir para uma idosa só violência, ela é capaz de me dizer que não. Não porque a filha mora junto, porque o filho está junto, né? E ela vai querer proteger, porque assim, quando se pensa assim, se eu disser que eu sofro uma violência, sim, não, elas estão lá elas vão ir para a lei, né? Ele vai sofrer uma punição, e eu não quero isso. Então, muitas vezes eles acabam mascarando, tá tudo certo, tá tudo bem, mas em uma conversa em outra tu acaba percebendo que aquela pessoa já não é mais a mesma. E o que as atividades dela que ela fazia, ela já não faz mais. Aquele idoso que frequentava isso, não vai mais. A comunidade, o baile, ele já não vai mais. Ele então, falta consultas, tu percebe que há alguma coisa. Sim, então aí começa, né? Porque muitos que vêm pra nós, eles dizem, mas assim, ó, lá naquela casa lá, assim, o idoso fica fechado o dia todo. Ele não sai, ele não vai pra fora. A gente acaba indo lá conversar e a gente percebe hoje nas visitas a necessidade que o idoso tem de falar. De falar, de conversar, de contar a vida deles. Que isso hoje as famílias não têm esse tempo. Não tem esse tempo e acaba muitas vezes deixando ele isolado. Então, assim, fisicamente não tem. Tem aquele idoso que sim, a senhora vai no banco, recebe seu salário ainda? Não, nunca mais fui. Então, assim, também porque a pessoa vai lá, ela recebeu, ela tirou a autonomia que ela tinha de receber, dela ir no mercado comprar o que ela gosta, indiferente do que for, eles tiram desse idoso também. Então, tudo isso vai apresentando. Daqui a pouco tu vai ver um benefício, ele está praticamente 50% comprometido com o empréstimo. Só que esse idoso, isso também é uma violência financeira, indiretamente. Então, assim, perceber assim,
o idoso ficou isolado, o idoso não participa mais da comunidade. Muitas vezes o idoso não vai nem no posto de saúde, que tem idoso que vai toda semana, né? Porque eles vão lá, porque é um local onde tem escuta. Né? Então eles vão ir lá, né? E eu sempre digo assim, quando eles chegam lá, o idoso que vai muito ao posto de saúde e a médica não acha, né? Não tem diagnóstico, ele está precisando de alguma coisa. É um sinal que ele está dando. Sim, Eu preciso de alguma coisa, eu preciso que olhe para mim. Né? Então, as pessoas percebem, minha vizinha, o que nós fizemos nos grupos? A vizinha não participa mais, vai tomar um chimarrão com ela. Vai escutar ela, ver por que ela não vai mais. Sim. Insiste para que ela volte pro grupo, né? Porque aqueles que estão ali participando, tá tudo certo? Nós temos que se preocupar com aqueles que não estão mais participando, né? Isso. Então isso a gente traz muito assim, a ver quando a gente vai nos grupos, né? Ali para falar das violências. Vão na casa dela, tomam um chimarrão, convidam ela para participar. Por que ela não vai mais, né? Então, e aí a gente fala sempre dos canais, eles podem falar se eles não estão se sentindo bem, que talvez eles não identifiquem que estão sofrendo algum tipo de violência, lá no posto com a enfermeira, lá no posto com o médico, eles podem vir aqui. Né? Então, assim, a gente sempre diz para eles, tem um caminho aberto, onde tu pode confiar. Não precisa esperar para vir aqui no departamento do idoso, né? Sim. Mas como é que eu vou ir até lá, alguém vai ver eu lá, né? Então, assim, isso a gente trabalha bastante assim, com eles nos grupos agora, né? Sim. Que a gente pretende, então, levar para o longo do ano, né? Interessante. E, gurias, assim, a gente está... Todos nós vamos passar por esse processo de envelhecimento, né? Alguns chegam mais rápido, no meu caso. Eu já estou nesses 3.000 ali, né? Então, assim, as pessoas envelhecem. Agora, elas estão preparadas, nós estamos preparados para envelhecer e para perceber, vivenciar o envelhecimento dos nossos. Eu ia dizer, enquanto que, né, pessoal, eu acho que não, mas acho que enquanto que gestão, né, acho que, né, de prefeito, Sidney, é atrelar esses, né, setores saúde, assistência e departamento da pessoa idosa a pensarmos junto políticas, né, que promovam esse envelhecimento saudável, né, com saúde, com autonomia, né, com diálogo, né, trazendo essas famílias muito com responsabilização delas a respeito do cuidado. É porque essa realidade, às vezes a gente, assim, falando como filho, né, a gente não se dá conta, né, do amanhã, como vai ser, né. E quando tu convive dentro dessas realidades, quando tu resolve o problema dos outros, é fácil. E aí quando vem pra ti, aí tu pensa, e agora, pra que lado eu vou correr primeiro? O que eu vou resolver primeiro? Eu vou contratar alguém para colocar dentro da minha casa. Como é que eu vou cuidar se meu pai tem Alzheimer, ou é uma demência, ou é algo, né? Como é que eu vou fazer? Então, assim, a nossa cultura, ela, através do trabalho que a Simone disse, a gente tem que começar a pensar desde cedo, né? Porque agora as famílias hoje, as crianças que estão em casa com o avô, são as adolescentes, ao cuidado ainda, porque anos atrás sempre o filho cuidava, né? A família em si cuidava. Hoje a demanda mudou, a realidade mudou, né? Então hoje nós temos os nossos lares que também são bem acolhedores, os lares geriátricos, né? Então que às vezes a família, como não tem essa estrutura em casa, né? Porque tu precisa desde do cuidado até a arquitetura da tua casa, Sim, a porta mais larga, exato. a escada que não pode ter, né? Então assim, tudo isso tu tem que... Hoje em dia que nem tu tem que construir uma casa pensando que tu vai envelhecer e tu vai, né? Então assim, é uma coisa que às vezes a gente não se dá conta, mas a gente tem que começar a pensar. Até nos grupos que a gente realiza, nas unidades de saúde, a gente começa a falar sobre temas como a intervenção de quedas, né? Exato. Aqueles tapetes, né, que são muito lindos, né? Sim. Mas não são para estar no chão, né? Sim. Porque o idoso, né, as barras, o banheiro adaptado, tudo a gente começa a falar mais para prevenir acidentes.
Porque depois de uma queda de um idoso, ele torna-se acamado, a recuperação é muito mais lenta. Então, a gente precisa pensar em pequenas ações agora, que a gente já está realizando, né, para prevenir esses pequenos acidentes. Né? E complementando a Simone ali, quando ela fala que hoje o trabalho da responsabilização da família, é justamente para ver uma mudança cultural. Para que a família olhe para o idoso de outra forma. Então, quando tu responsabiliza a família, eles começam a olhar para o idoso de outra forma. Então, assim, não é uma punição, né? É porque a gente está pensando no futuro, de que forma que esses idosos vão ser cuidados e o exemplo que eles estão dando para os filhos. Então, assim, as pessoas às vezes entendem como punição, mas não é. Tem que haver uma mudança cultural, senão daqui a pouco, assim, ó, o município todo, 50% vai estar envelhecido e não se dá conta mais. Porque hoje a responsabilidade é da família, né? Aí é a comunidade e aí vem o poder público. Então, né, a gente está lá em terceiro. E muitas vezes nós estamos fazendo o trabalho da família. Isso aí. Lá na frente, né? Então, tudo isso, na responsabilização, a gente acaba também trabalhando uma questão de mudança cultural mesmo, né? Mas para fazer essa mudança cultural, né, a minha última pergunta seria assim, ó, como nós nos organizaremos para uma velhice digna? Porque não adianta nós termos mais anos, né? Nós estamos assim tendo uma vida mais longa agora, né? Mas não adianta nós termos essa vida longa se não temos uma dignidade no envelhecimento, né? Então, como fazer essa mudança cultural? Eu acho que isso é um trabalho, um tema de casa para todo mundo. Porque assim, hoje não existe, né? A gente não para pensar como eu vou envelhecer com dignidade, como eu vou fazer financeiramente quando eu ficar mais velho, né? Então, eu acredito que isso tem uma coisa assim, também vai ter que ser trabalhada. Hoje, eu não, sinceramente, não conseguiria te responder. O que eu estou fazendo com a minha saúde que vai lá na frente, vai contribuir para o meu envelhecimento saudável? Porque hoje a gente vem numa era que a gente precisa trabalhar, produzir, e essa saúde fica onde? Eu vou envelhecer? Como? Né? Então a gente precisa botar esse tema em prática, né, da gente, né, como profissional, mas enquanto que a população também, né, enquanto que cada um está cuidando de si para depois cuidar do outro, né. Exatamente, né, não adianta, tipo, nós temos que planejar agora para o futuro, né, porque a gente, esses dias eu me peguei pensando, né, o que eu farei mais tarde se eu tiver um problema mais grave, né? Como eu vou estar neste momento? Né? Então, eu acho que isso é uma pergunta bem pertinente a que a Simone coloca, né? Que é uma questão para nós refletirmos, né? Refletirmos agora. Gurias, então, assim, ó, eu queria, assim, para nós encerrarmos o nosso bate-papo, que vocês, assim, deixassem uma mensagem para essas pessoas que vão nos escutar, para os idosos, se alguns que hoje já são mais tecnológicos, né, têm seus celulares, né, para que eles fiquem atentos a essas questões e também para que as famílias fiquem atentas a essa questão do envelhecimento. A gente sempre diz, né, para a comunidade, para todos, né, os grupos principalmente, que a gente sempre está de portas abertas, né, todas as informações possíveis, as orientações que a gente pode dar tanto para as famílias, né, então sempre para ver como a família vai se organizar perante isso, que nem a Leopoldina disse, né, em primeiro lugar sempre vai ser a família, mas a gente sempre vai estar orientando, né, então todo mundo já mais ou menos tem que ficar organizado para isso. E o Disque 100, gurias? O Disque 100. Alguém poderia falar sobre isso? O Disque 100 é o telefone, né, para denunciar? Isso. Porque ali a pessoa não precisa se identificar. Então ela vai relatar exatamente o fato, como ela viu ou como escutou. E isso então é disparado, né? Tanto para nós do serviço da rede, quanto para a Polícia Civil. E lá no Disque 100, onde a gente tem que dar o retorno, a gente tem que responder o que foi feito, o que a rede fez, quanto nós aqui da rede, né, fizemos para verificar essa denúncia. Porque assim, às vezes acontece várias denúncias, eu sempre digo, a pessoa denuncia às vezes, mas não conhece a realidade daquela família.
Talvez eu tô com um sim. idoso com um quadro de demência avançada, ele grita o dia todo. Sim. Mas ele não grita porque está sendo agredido. E não acredita porque está sofrendo maltrato. Ele está com um quadro clínico grave já, né? Exatamente. Então, o Alzheimer é outro também, né? Que muitas vezes as pessoas têm que trancar o portão, né? Para esse idoso não sair para a rua. Sim, são realidades. Realidade, né? Sim. E uma proteção. Então, o que a gente sempre diz? Primeiro, tenta entender o que acontece. Nós temos o Disque 100, sim, é um canal assim que tu vai ligar, tu não precisa se identificar, e tu vai relatar o fato que vai vir para nós. Mas primeiro saber o que aquela família está passando, né? Porque nem sempre, às vezes, né, é agressão, é violência. Então, chegamos ao fim, né, do Diversidade de hoje, com o patrocínio da Seleto Mercado, que tem sempre o melhor para você, e da Requinte Chocolateria, onde você encontra o autêntico chocolate artesanal dos bares. Se gostaram do assunto, se acharam pertinente, se acharam legais as dicas que as profissionais aqui passaram, curta, compartilhe, nos mande algum recado e, se for o caso, nós repassaremos para as meninas, tá? Voltamos então na próxima sexta-feira com mais um Diversidade. Dá um tchauzinho aí, Grace.